Bom dia a todas e a todos. Estamos aqui em mais um painel da semana de Relações com Investidores. A gente gostaria de dar bem-vindos a todos que estão aqui presentes. Esse é um painel organizado pela nossa comissão jurídica do IBRE, e o assunto que a gente vai tratar nesse painel são as novas regras de assembleias e o que que o profissional de relações com investidores precisa saber com as novas regras provenientes da Resolução 204, que altera a Resolução 81. Eu sou Ian, gerente executivo de RI da Tegma, e eu serei o moderador desse nosso painel, e a gente vai ter junto comigo aqui, debatendo, pessoas de referência que vão poder nos ajudar a esclarecer alguns pontos importantes a respeito dessas alterações. Naí Saldanha, ela é sócia da Madrona Fialho Advogados. Seja bem-vinda, Naí. O Cauê Rezende, ele é sócio do Pinheiro Neto Advogados. E também uma colega nossa, Carolina Sena, ela é head de RI da CEMIG. Gente, bem-vindo a todos. E eu começo o nosso painel fazendo uma pergunta para a Naí. Naí, você poderia, por favor, dar uma visão geral do que foi alterado com essa resolução 204, por favor? Bom dia, Carol, bom dia, Cauê, bom dia a todos os presentes. Claro, o objetivo maior dessa reforma foi aprimorar a parte tecnológica e ampliar o uso do boletim de voto à distância. O primeiro aspecto importante é que ele passa a ser obrigatório para todo tipo de assembleia. Todas as assembleias gerais e ordinárias ou extraordinárias e assembleias especiais também. Agora, houve também uma ampliação das exceções. Então, você tem dispensa de uso do BVD, caso queira, se as seguintes condições estiverem presentes, cumulativamente, todas elas juntas. A primeira delas é que a última AGO da companhia tenha sido realizada tempestivamente. O que é tempestivamente? É até os 4 meses após o encerramento do exercício social. Ou seja, em regra, para aquelas companhias que o exercício termina em 31 de dezembro, seria 30 de abril. Agora, aquelas, especialmente do setor agrícola, né, que tem o exercício social descolado, aí seria 4 meses após o término do exercício. Esse é o primeiro requisito. O segundo requisito é que na AGO mais recente e em todas as assembleias gerais, após essa AGO mais recente, a companhia tenha disponibilizado o boletim de voto à distância, exceto se ela tiver dispensada disso, conforme a regulação. E também ela tenha recebido votos por BVD representando menos de 0,5% do capital. Isso é um pedido muito antigo do mercado. Eu também, eu trabalho, estou na Abrasca há bastante tempo, e a Abrasca vem pedindo isso há muito tempo também, que que as companhias que não têm um retorno de PVD, que não sejam obrigadas a utilizá-lo. Então, foi uma incorporação bacana. Outro requisito, lembrando que são todos juntos. Até o momento da convocação da Assembleia Geral, para a qual a companhia gostaria de ter a dispensa, ela não pode ter recebido pedido de inclusão de candidato ou de proposta no boletim de voto à distância. E a companhia que tiver convocado a Assembleia, na qual ela tem que ter convocado a assembleia na qual ela quer ter a dispensa com no mínimo 30 dias antes. E até 25 dias antes da assembleia, que é o prazo limite para você se opor à dispensa do boletim, ela não pode ter recebido esse pedido de dispensa. E, por fim, não pode ter havido uma oferta pública de distribuição de ações, no caso, um IPO ou um follow-on, desde a AGO mais recente.
Ou seja, é tudo isso junto. Ainda que você tenha tudo isso junto, se acionistas titulares de 0,5% do capital se opuserem, sempre eles vão, até 25 dias antes da data da Assembleia, sempre eles vão poder conseguir ter, então, o boletim de voto à distância nessa Assembleia, tá? Caso esses acionistas queiram pedir a inclusão de membros candidatos ao CA, ao CF ou inclusão de propostas para deliberação, eles têm que fazer isso juntamente com esse pedido de oposição. E, nesse caso, a companhia vai ter que apresentar o BVD, tá? 17 dias antes da Assembleia Geral. Outras duas inovações, que são pleitos antigos do mercado, tem a ver com conselho fiscal e pedido de voto múltiplo. O primeiro deles é a orientação da CVM, que consta no ofício CEP, diz que, se houver um pedido válido de instalação do conselho fiscal, a companhia é obrigada a instalá-lo. Isso gerou muita confusão e muitas companhias acabaram, quando você tinha o pedido de instalação válido e você não tinha o candidato, a própria administração controladora indicava esses candidatos para atender a regra. Muitas companhias adotaram essa linha. E agora ficou claro que, se você tiver o pedido válido, mas não tiver o candidato apresentado, não fica sem efeito o pedido de instalação. Outro pleito antigo também do mercado que foi incorporado aqui, que é muito bacana, é o pedido de eleição por voto múltiplo. Também acontecia o seguinte: pede-se o pedido de adoção do processo de voto múltiplo para membros do Conselho de Administração e não se apresenta candidato, só tem o candidato da administração e do controlador. E aí, nesse caso, agora ficou claro que, se houver essa situação, a companhia não tem que conduzir o processo de votação por meio do voto múltiplo. Então, isso foi uma evolução que houve. Porque a crítica que existe antiga, mas isso a gente ainda não superou, o mundo ideal seria o quê? Que a gente não tivesse dentro do boletim os pedidos de instalação de conselho fiscal, nem o pedido de adoção de processo de voto múltiplo. Por quê? Porque a forma como ele vem, ele induz o acionista a dizer sim, senão ele tem a ideia de que ele está perdendo direitos. Então, todo mundo marca sim, mas ele nem pensou muito no assunto. Então, isso não é legal. Mas aqui já houve um progresso que eu fiquei bastante feliz. Não tá céu, mas tá bom, tá bacana, melhorou. Outra coisa, o edital teve vários acréscimos de informação. Primeiro deles, o primeiro quando a companhia não tiver conselho fiscal em funcionamento, ou quando o mandato do conselho fiscal terminar na Assembleia, que você vai convocar, realizar, você deve indicar no edital o percentual mínimo do capital votante para pedir a instalação do conselho fiscal. A gente tinha essa prática com relação ao percentual mínimo para pedir voto múltiplo, mas agora também tem que incluir isso para o conselho fiscal, o percentual mínimo para pedir a instalação. Outra coisa, passou a ser possível você ter locais acessórios para permitir a participação dos acionistas da Assembleia, de forma presencial. Então, tem empresas que, por exemplo, estão em outros estados do país, que não São Paulo, Rio, mas eles têm uma base acionária relevante nesses estados, e aí ele pode disponibilizar locais acessórios para que seus acionistas compareçam presencialmente. Então, esses outros locais físicos devem ser indicados no edital, se houver, né? Se for o caso. Isso é uma possibilidade, não é uma obrigação. A companhia que queira não utilizar o boletim de voto à distância, ela tem que indicar isso do edital também. E a menos, né, que acionistas representando 0,5% do capital peçam que ela utilize, mas ela deve indicar no edital caso ela queira. E outra inovação também, outra informação a companhia tem que passar a justificar por que ela entendeu que foi mais adequado adotar o formato que ela escolheu para a Assembleia, presencial, 100% digital ou parcialmente digital.
A regra permite que essa informação fique nos outros documentos, né? Manual e proposta da administração, não precisa necessariamente constar do edital. Com relação, isso é com relação ao edital. Com relação aos locais e formas de participação na Assembleia Geral, segundo a regra que a gente tem hoje, você tem que realizar a Assembleia na sede social. Se houver um motivo de força maior, você pode escolher uma outra localidade ainda no mesmo município da sede. Agora, o que a regra está agregando, a regra nova, é que esse local, que é a sede, ou por força maior outro local, seja o principal local de geração de sons e imagens nas assembleias que sejam parcialmente digitais, tá? Com relação aos locais acessórios, eu já mencionei essa possibilidade, mas lembrando que eles podem ficar, e é razoável, é esperado até que fiquem, né, em outros municípios, tá? E ele é sempre para participação presencial dos acionistas. Outra novidade aqui são as presenças físicas obrigatórias. Exceto naquelas assembleias que são 100% digitais, agora passa a ser obrigatório que o presidente da reunião, o secretário e um membro da administração em toda e qualquer assembleia estejam participando presencialmente na sede ou naquele segundo local, em caso de força maior, tá? Com relação às presenças, outras presenças que são admitidas remotamente, a nova regra passa a permitir que terceiros autorizados possam, e outros obrigados a participar, possam entrar remotamente em qualquer tipo de reunião. Quem são esses terceiros autorizados? É o jurídico interno, o jurídico externo, o próprio time todo de RI, apoio técnico, todo mundo. Então, quem pode entrar de forma remota e também você tem presenças obrigatórias. Por exemplo, numa AGO, você tem que ter o auditor independente presente. Então, um representante do auditor. Nas empresas do novo mercado, você tem que ter um representante do comitê de auditoria. Nas empresas que têm o Conselho Fiscal instalado, você tem que ter um representante do Conselho Fiscal. Essas presenças podem ser de forma remota também para todo tipo de assembleia, inclusive 100% presencial, tá? Isso é uma coisa muito bacana também. Outra novidade importante é quando ocorre do acionista querer aquela eleição em separado de membro para o conselho de administração, um requisito que está na lei das SAs é a comprovação da titularidade ininterrupta por 3 meses das ações das ações cujos votos ele quer utilizar para essa eleição em separado. O que acontece? A companhia, a regra prevê que a companhia, se houver essa situação e ela tiver acesso a essa informação, ela não pode exigir que o acionista apresente a informação. Inclusive, como as regras agora de transmissão de informações para ela dos intermediários que chegam aqui no processo, eles têm que passar essa informação para ela também, já faz parte do processo. Então, ela terá essa informação. E um detalhe, se ela impedir o acionista, porque ela fala, não, a lei, eu sei que a CVM falou isso, mas a lei te obriga a demonstrar e você não demonstrou, e ela tem a informação, isso virou infração grave, tá? É a única infração grave introduzida na regra. Novidades aqui com relação ao boletim de voto à distância. Primeiro ponto, passou a ser vedada expressamente, né, a reordenação, a renumeração dos itens ou a reorganização de qualquer forma que induza o acionista a erro sobre as matérias a serem deliberadas. Esse que induz a erro, a gente tem que presumir que toda e qualquer reordenação pode ter esse efeito. Então, a regra é, do jeito que você fez inicialmente, aquela numeração fica e a ordem fica. Outra coisa, o depositário central, no caso a B3, ela passa a poder receber diretamente votos à distância dos acionistas também. Ela entrou nessa cadeia como receptora de boletins. Agora, já iniciando aqui um pouco os aspectos tecnológicos novos, né? A companhia pode
determinar o envio do boletim por meio postal, meio eletrônico, isso é, por e-mail ou por meio de um sistema, uma plataforma, tá? A companhia que escolher utilizar o correio eletrônico, ela pode impedir, vedar a possibilidade de envio postal. A companhia que permitir o sistema eletrônico numa plataforma desses que a gente contrata no mercado, se ela permitir que o envio seja do BVD por meio do sistema eletrônico, ela pode excluir o envio postal e o envio por e-mail também. Ela pode proibir, tá? Aquelas instruções que a gente estava acostumado sempre a colocar no boletim de voto à distância sobre o funcionamento da Assembleia, presença, representação, etc., isso tudo pode migrar para outros documentos, tá? E aqui também outra inovação tecnológica. Caso a companhia opte utilizar sistema eletrônico para envio de BVD, ela pode permitir que os acionistas assinem o boletim de voto à distância e os demais documentos de representação diretamente no próprio sistema eletrônico, desde que essas assinaturas sejam feitas por meio de certificação digital ou reconhecidas por outro meio que assegure a autenticidade, tá? E o formato tem que ser compatível com o adotado pela companhia para a realização da Assembleia. Outro ponto aqui de novidade é uma ênfase na preocupação da CVM com a segurança dos dados. Então, o que a CVM traz essa regra é uma previsão aqui expressa que a companhia e esses prestadores de serviços que participem da coleta, da transmissão e da transmissão das instruções de preenchimento do BVD devem adotar meios para assegurar a identidade do acionista, garantir a autenticidade e segurança na transmissão dos dados, tá? Além disso, a gente já tinha na regra aquela questão de que a companhia pode utilizar terceiros para apoiá-la na Assembleia e que ela é totalmente responsável. Agora, está tendo uma ênfase também nesse elemento de proteção de dados, onde a CVM coloca que a companhia também deve considerar a capacidade desses terceiros contratados de tratar e manter seguros, sob confidencialidade, os dados de identidade dos acionistas e as instruções de voto. Então, é mais uma responsabilidade que a companhia puxa para si, então é importante que ela faça essa verificação antes de engajar terceiros para apoiá-la na Assembleia, tá? Com relação à possibilidade de inclusão de propostas no boletim de voto à distância, foi facilitado esse pedido de inclusão. Os requisitos de o percentual versus tamanho do capital foi reduzido o tamanho do capital. Então, potencialmente, isso, a CVM, na verdade, percebeu que o mercado não utiliza isso, é muito raro. Ela falou, tem algum problema aqui. Então, ela resolveu flexibilizar, ela tem poder regulatório para isso, tá? Então, potencialmente, pode haver pedidos mais do que havia antes, ou começar a haver. Teve também, agora, passando aqui para a questão dos cronogramas e dos mapas de votação, o BVD continua sendo obrigatório disponibilizar ele um mês antes de AGO, de Assembleia Geral para eleição de Conselho Fiscal e para a Assembleia Geral para eleição de Conselho de Administração, lembrando que já estava na regra antiga e continua agora, que não é toda e qualquer eleição de membro para Conselho de Administração. É só se, primeiro, for para a vacância da maioria dos cargos. Segundo, for para a vacância de cargo em Conselho de Administração que tenha sido eleito por voto múltiplo. Ou, se for eleição do Conselho de Administração, de cargo para aquelas eleições em separado. São nessas três hipóteses. Ou seja, se você tiver uma eleição do Conselho de Administração que foi eleito por chapa e uma pessoa precisa ser substituída, ficou vacante o cargo, não precisa, você não está nessa regra do um mês de antecedência do BVD, tá? E também nas AGOE, sempre que você tiver uma AGE, seja ela qual for, junto com uma AGO, ela puxa também esse mês de antecedência. Todos os demais casos, a antecedência passa a ser de 21 dias, tá? Além disso, a companhia
vocês lembram bem que tinha 7 dias, ela deveria receber com 7 dias de antecedência, né? O BVD, agora é 4, tá? Além disso, o depositário central, que é a B3 e o escriturador, até 48 horas da Assembleia Geral, devem encaminhar à companhia o mapa analítico e sintético. Antes era 5 dias, agora virou 48 horas. O mapa analítico, que é aquele detalhado com CPF de 1 a 1 e tal, e do depositário central e o da B3 e o extrato da posição cenário, eles devem indicar a posição de cada acionista em uma certa data base, que deve anteceder a data da Assembleia em no máximo 4 dias, e essa data escolhida ela tem que coincidir com a data base do mapa analítico do escriturador e com a data base do mapa analítico dos votos enviados diretamente para a companhia. Ela fez de uma forma que faz todo sentido que a database seja igual para todas as frentes ali, tá? Para ter comparabilidade e consistência. E o depositário central vai ter que informar também a companhia do menor saldo de ações detido por cada acionista no período de 3 meses antes da data da realização da Assembleia, nos casos em que a Assembleia tenha sido convocada para eleger membros do Conselho de Administração, que é aquele ponto que eu falei no começo. Os intermediários vão ter que informar a companhia vai ter essa informação, tá? Da menor quantidade detida pelo acionista que quer fazer eleição em separado nos últimos 3 meses. Então, vamos lá. O que mudou aqui na vida como ela era, né? Vinha tudo consolidado do escriturador. Não vem mais. Agora vem tudo separadinho. A B3 vai mandar o dela, o escriturador vai mandar o dele. A B3 manda consolidado dos custodiantes que estavam na cadeia antes dela. E a companhia vai ter o dela. Então, até 24 horas antes da Assembleia, a companhia tem que disparar esses 3 separados, sem consolidação, do jeito que vier. Para esses 3 mapas consolidados, ela deve divulgar. Porém, até o início da Assembleia Geral, ela tem que divulgar o mapa sintético, aquele que só fala a favor, contra abstenções, consolidado. Aqui é um desafio novo aí que as companhias vão enfrentar. E, além disso, né, até um dia útil depois da Assembleia Geral, ela vai ter que mandar o mapa final. Final é o quê? É esse mapa mais os votos que vieram durante a Assembleia, né? Ela vai ter que divulgar ao mercado. E até 7 dias úteis, após a Assembleia, o mapa final detalhado, com aquele com 5 dígitos do CPF, que vai também ser o mapa que já havia de BVD, mais os da Assembleia. Sendo que, tem um detalhe aqui, caso a companhia tenha desconsiderado votos, ela tem que indicar a quantidade de votos que foram desconsiderados e o motivo da desconsideração. Ela tem que eliminar os votos conflitantes, né? Então, isso tem que ser explicitado. Aí, o que a CVM notou? Que a grande maioria das companhias divulga o mapa detalhado um dia útil depois da Assembleia. Então, ela disse o seguinte: aquela companhia que divulgar o mapa detalhado um dia útil após a Assembleia, o mapa final, né? Ela fica dispensada de divulgar o mapa final de votação resumido, tá? Que é o mesmo prazo, um dia útil. Agora, quando a companhia tiver naquela relação que eu falei no começo, de dispensa de apresentação de PVD, ela também fica dispensada de apresentação dos mapas, tá? Mas ela tem que colocar no corpo da ata ou no anexo a quantidade total de votos a favor, contrários e abstenções. Pronto, acho que eu dei o panorama aqui. Obrigado, Nair. Nossa, na nossa amizade, apesar de eu ter lido toda essa resolução, eu vou pedir esse resuminho seu aí, porque ficou muito bom. Claro, eu divido com você. Eu acho que são muitas simplificações em alguns casos, em outros casos, algumas exigências maiores, né? E muitas definições de muitas coisas em que anteriormente eu acho que nós do RI e a equipe jurídica das empresas tinham indefinições, né, sobre a questão da participação ininterrupta, e da questão do conselho fiscal, que a gente sempre
sofria com isso. O pessoal vota sim lá e não aparece ninguém, mas eu acho que foi muito bom e com isso eu queria dizer que meu computador deu um bug aqui, que minha tela apagou, então eu só estou ouvindo vocês, não vou conseguir ler as perguntas, vou pedir ajuda de vocês. Queria passar a segunda pergunta para o Cauê, e perguntar para ele, com todas essas mudanças, Cauê, o que que você acha que as empresas precisam se preparar desde já para a nova temporada de assembleias em 2025, para atender todas essas mudanças, por favor? Obrigado, Ian. Bom dia a todos. Obrigado pela presença aqui. Acho que assim, foi uma norma que mudou muita coisa no procedimento das assembleias e colocou muitas coisas no colo das companhias, com prazos mais curtos. Então, existem coisas aqui que as companhias precisam ficar atentas e se preparar. Então, a fala que eu pensei aqui em fazer, né, ela complementa a fala da Nair, pensando, bom, com todas essas mudanças, aonde que vai apertar, né, para as companhias na hora de se preparar para as assembleias? Então, eu dividi um pouco por momentos, né, por momentos de preparação para a convocação, preparação para a assembleia e as providências lá na hora da assembleia. Acho que bom, primeiro grande ponto, né, não esquecer que continua havendo aquela obrigação de, nos primeiros 15 dias do exercício, divulgar a data de realização da assembleia. Então, às vezes passa batido, isso continua sendo obrigatório, então não se esqueçam, né, as companhias que encerram o exercício agora em dezembro, até 15 de janeiro já precisam soltar esse comunicado. E aí, bom, preparação para a convocação. Eu acho que o principal ponto aqui que entra é que, como as normas mudaram, as companhias vão ter que revisar todos os seus materiais de convocação. Então, vão ter que repassar o edital de convocação, o manual, a proposta da administração, ajustar prazos, ajustar procedimentos e fazer uma revisão. E tem que ser muito cuidadosa para ter certeza que tudo que está sendo escrito ali está consistente com a nova norma. Acho que a primeira grande providência, grande cuidado é esse. Tá? Ter certeza que não vai ficar em nenhum lugar que era 7 dias, que agora mudou para 4. Acertar com cuidado esses procedimentos, de aonde vai poder enviar o BVD, quais são os documentos que a companhia vai precisar exigir. E acho que então isso tudo tem que ser feito, tem que ser revisado com muita atenção. Eu acho que uma coisa que vai, né, nesse mesmo princípio, mas que já precisava ser feito antes, é tomar muito cuidado para que todos esses documentos eles sejam consistentes entre si. Então, toma cuidado para o edital fala que precisa autenticar e reconhecer firma, no manual fala que está dispensado, num fala que precisa traduzir, no outro fala que não precisa traduzir. Então, às vezes, esses detalhes passam, então é importante revisar e não deixar nenhum dessas diferencinhas de procedimento entre os documentos. E também ter sempre em mente que tudo que a companhia escreve no manual e no edital, em termos de requisitos de documento, formalidades e tudo que tem que ser feito para cadastro, ele precisa ser respeitado. Então, tomar cuidado, né? Tanto em exigir coisas que não estavam no edital, então, precisa notarizar e apostilar e a companhia tinha dispensado no manual. Toma cuidado para não exigir a mais do que o que foi colocado no manual. Toma cuidado também para não exigir a menos. Então, se no edital falava que precisava reconhecer firma de tudo, a companhia não deveria, no meio do caminho, dispensar o reconhecimento de firma para um acionista ou para outro. Então, é sempre tomar esse cuidado de seguir o que está no edital para você não criar tratamentos diferenciados para acionistas que possam prejudicar o procedimento de realização da Assembleia. Então, enfim, primeira grande dica é essa, tomar muito cuidado na revisão dos documentos e seguir o que está escrito nos documentos. Outro ponto a Nair já falou, então agora é possível excluir, né, o recebimento por via postal e o recebimento por e-mail quando você adota a plataforma, então eu acho que isso vai ser muito importante, porque é muito... eu não sei se alguém ainda usava, mas era sempre uma coisa meio de angústia, né, dos RIs e dos juízes, poxa, será que vai chegar uma cartinha lá na caixa de correio do RI, da companhia, na sede, que às vezes nem é em São Paulo, fica no interior, e às vezes chega atrasado, enfim, tem que ficar pedindo para alguém checar se tem alguma coisa no correio. Então, eu acho que é uma coisa muito boa e vai facilitar muito deixar tudo no e-mail ou deixar tudo na plataforma. Outra coisa que, embora não seja dessa nova norma, mas sempre tem que tomar cuidado, né? Tem muitas companhias que exigem o comprovante de titularidade de ações para fins de cadastro.
Toma cuidado, porque esse comprovante ele só pode ser exigido quando ele está previsto no estatuto da companhia. Então, lembra de checar, o estatuto fala que você pode exigir o comprovante de titularidade? Se ele fala, você pode. Se não, toma cuidado para você não exigir e negar o cadastro de um acionista numa situação em que você não poderia negar. Tomar cuidado, é um procedimento que tem que ser feito antes, né? Que horas que vai ser sua assembleia? Lembrar que você deveria, né? Como a CVM não resolveu a discussão do record dates, então qual é a database que eu uso na hora de computar votos no dia da assembleia? Geralmente o mais conservador é você pegar a última base disponível, a última base do escriturador, que é o que a companhia tem acesso, né? Ainda que tenha um certo delay nas liquidações das negociações em bolsa. E o horário em que você escolhe para fazer sua assembleia impacta qual a base que você vai usar. Se você marca a assembleia muito cedo, você ainda não tem a base do escriturador do dia. Se você marcar um pouco mais tarde, talvez você já tenha. Então, é importante. Então, impacta porque você tem que ver qual é a base que você vai usar. E impacta também porque, imagina, se sai a base do escriturador às 8 da manhã, às 9 você vai fazer a assembleia, você deveria atualizar todas as posições de todos aqueles acionistas que já votaram. Então, se você não tem uma planilha, né, muito bem formatadinha ali, que você joga um PROC-V, que atualiza, puxa as posições da base e atualiza na tua planilha de votos, né, e você não está usando uma plataforma, você está aumentando a quantidade de procedimentos que a companhia tem que fazer em preparação para a assembleia, né? Quanto mais procedimentos, no menor prazo, você aumenta o risco de ter algum problema de execução. Outros pontos. A Nair também falou, lembra de colocar no edital as informações, tanto sobre o conselho, os quórums, né, tanto de voto múltiplo, quanto agora o quórum do conselho fiscal, também informação que tem que constar do edital, então não pode esquecer de colocar. Outra coisa que às vezes as companhias não colocam, mas que já está hoje na 81, você tem que colocar no edital de convocação a documentação necessária para participação, tá? Tem uma regra expressa para isso. Então, é o tipo de informação que você não pode falar, ó, só escrever no edital, os documentos necessários para a participação estarão no manual. Você não pode fazer isso porque tem uma regra expressa no 81 falando que tem que estar no edital os documentos necessários para cadastro para participação na Assembleia. E a última coisa, bom, quem lembrar também sempre não deixar para a última hora checar se a senha do Cicorp está ok, se está com a senha dos dois acessos, para que não chegar lá na hora de prazo final para subir o EVD e não acha quem está sem, a senha está com o diretor está viajando. Enfim, checa isso antes para não ter também dor de cabeça ali no último segundo. Eu acho que, enfim, dito isso, né, essa parte de preparação para a convocação, eu acho que essa nova norma, né, com todas essas questões de prazos e procedimentos que foram colocados sob responsabilidade da companhia, surge essa preocupação de, bom, eu deveria ou não deveria contratar uma plataforma? Eu acho que, né, por conta todos esses processos, obviamente vai caber a cada companhia avaliar sempre, né, qual é a complexidade da sua assembleia, né, quantos acionistas participam, se tem acionista mais ativista que traz nas matérias, tá? Enfim, e levar tudo isso em conta, porque se você tiver muitos acionistas, muitos documentos para rever, muita coisa para gerir, um boletim, mapas de voto complexos para serem gerados, talvez seja melhor pensar em ter uma plataforma para facilitar todo esse processo. Eu acho que a norma, enfim, ela incentiva isso, especialmente em companhias com uma assembleia mais complexa, com acionistas mais ativos. E acho que o outro ponto também com todas essas questões de revisar documento, muda procedimento, também acho que para as companhias, especialmente para as companhias tem muitas companhias que não usam até escritório de advocacia para ajudar nas assembleias, eu acho que vale a pena pensar, ainda que seja nesse primeiro ano, se não seria bom ter um escritório revisando todos os documentos e tenho certeza que está tudo certinho para os próximos anos e para não ter nenhuma incompatibilidade com as novas regras. Questões de preparação para a Assembleia. Como a Nair falou, agora os prazos são muito curtos, né? Os 7 dias viraram 4, e as divulgações, e foi colocado no colo da companhia fazer tanto resolução de conflitos entre mapas, que a companhia recebe, que antes a companhia não precisava fazer, isso vinha tudo pronto, então tem que resolver os conflitos e tem que fazer a compilação de todos os votos para poder soltar o mapa.
eu acho que nos mapas das 24 horas não é um grande problema, porque a companhia tem a opção de simplesmente divulgar o que veio do escriturador e que veio do depositário, mas a companhia tem que estar atenta na atualização do seu mapa, né, dos boletins que chegam na própria companhia, de já ir fazendo essa atualização, porque às 24 horas antes da assembleia, né, quem encerra 4 dias antes o recebimento, e até 24 horas antes tem que subir o mapa, né, a companhia tem que ter o seu mapa também pronto para poder subir no mercado. E aí você tem um prazo muito curto, que é entre 24 horas antes da Assembleia e o momento de abertura dos trabalhos, o presidente também vai ter que apresentar esse mapa consolidado. Então, as companhias têm que estar preparadas, porque nessas 24 horas você vai ter que resolver todos os conflitos e consolidar todas as informações. Então, enfim, é uma questão também, volta àquela questão de, será que eu preciso de uma plataforma? Será que eu tenho estrutura? Preciso ter certeza que as pessoas que vão estar responsáveis por isso não vão ter, enfim, nenhum incêndio para resolver nesse dia. Esse dia tem que estar livre para o RI ou para o jurídico poderem, né, focar na preparação de todos esses passos que têm que ser tomados têm que ser feitos pela companhia. E se você não usa uma plataforma, você faz todo o controle em planilha de Excel. E será que a planilha está certinha? Está computando todos os votos? Eu coloquei todas as informações? Eu vou conseguir rodar tudo isso em 24 horas antes da Assembleia? Então, tem que ficar atento a todos esses procedimentos e tentar antecipar ao máximo, né, e se preparar ao máximo, porque essas 24 horas vão ser corridas e qualquer problema, né? É muito mais fácil resolver um problema em alguns dias do que resolver em 24 horas. Que mais? Bom, na abertura dos trabalhos tem que estar pronto para apresentar o mapa, o sintético, né? Os dois têm que estar prontos, né? O detalhado tem que estar pronto, porque você tem que computar voto, e o sintético você tem que ter pronto, porque você vai precisar mostrar ali se algum acionista pedir. Então, isso tem que estar pronto logo na abertura dos trabalhos. É importante, bom, sempre ter um roteiro, né? Nunca entrar na assembleia, enfim, sem ter a sequência das falas, o que cada um faz, enfim, como é que você vai abrir a votação, como é que você vai encerrar a votação, se você vai usar a plataforma, se vai estar alinhado com a plataforma também todos esses procedimentos, quando abre o áudio, quando fecha o áudio. Então, sempre também se prepara antes para isso. A CVM puxou para o dia seguinte, né, a possibilidade, dia útil seguinte, a possibilidade de soltar o mapa sintético de votos, mas enfim, também não é um grande conforto, porque você continua tendo que computar todos os votos no dia. Então, invariavelmente, né, esses votos vão ter que ser computados na hora, porque a companhia vai ter que dar um resultado. Então, tudo bem, você pode subir no dia seguinte, mas você continua tendo que fazer tudo isso no próprio dia da Assembleia. E aí, que mais que eu tinha? Acho que, bom, prepara-se, né, a questão de conselho fiscal. Eu acho que, apesar, né, de tanto para o conselho fiscal, então, para o voto múltiplo não tem problema, porque você tem uma quebra de 48 horas antes, mas pro conselho fiscal, que a CVM tentou facilitar essa coisa de, tudo bem, se o quórum de instalação vier cumprido no BVD, mas se você não tiver candidatos na hora, você pode desconsiderar o pedido de instalação do conselho fiscal, mas isso não resolve a questão daquele acionista que tem uma, duas ou cinco ações e que se candidata na hora para tentar conseguir uma vaga ali no minoritário. Então, esse problema ele persiste. Então, as companhias têm que estar atentas, porque se tiver o pedido do minoritário, a companhia, a administração ou controlador precisa ter os nomes das indicações em eleição geral prontos. Então, não deixe para a última hora também para ter os nomes do Conselho Fiscal preparados, para se houver a instalação, né, ter os nomes ali para serem colocados para votação. Enfim, eu acho que assim, esses eram os grandes pontos assim que eu fiquei pensando, né? Todos os desafios que a companhia tem que se preparar, os prazos são muito mais curtos, então acho que o grande mensagem final é, especialmente neste que é o primeiro ano, vale a pena se preparar antes, antecipar todos esses procedimentos e ter tudo muito alinhado para não ter essas dificuldades de última hora e ter que resolver essas questões no último segundo. Obrigado, Cauê. Eu sou o responsável aqui pelo cômputo dos votos na Tegma e depois que eu ouvi você, eu fiquei com um pouquinho mais de medo. Vou levar para a administração novamente a discussão a respeito da contratação da plataforma. Obrigado
pelo apanhado geral. Eu acho que eu, assim como Carol aqui, que está no dia a dia e que somos uma parte dos RIs que tem essa participação ativa nas assembleias, haja vista que tem algumas empresas que têm área de governança, jurídico, que cuida disso. Queria fazer uma pergunta para a Carol, o que que ela acha, né, que essa regra alterou muito nossa rotina na área de RI, o que que a gente precisa fazer para se preparar como empresa, né, para atender tudo isso que o Cauê e a Nair falaram sobre essas mudanças. Carol. Obrigada, Ian. Bom dia a todos, né, que estão nos assistindo. Então, Ian, como você colocou, né, a gente que está no dia a dia, a gente precisa, mais do que nunca, se preparar, né? O que o Cauê colocou, eu concordo plenamente. Indiferente dessa nova resolução que trouxe desafios com a redução dos prazos, eu acho que a Assembleia sempre exigiu do RI uma preparação, né? Você tem que revisar sempre o manual, a proposta, ter um alinhamento, uma assessoria, né? Ou jurídica interna ou externa para te ajudar, porque a Assembleia a gente sempre brinca aqui, né? Mesmo quando está tudo já caminhado, pode ter uma surpresinha ali no dia, né? E você pode ser desafiado de uma outra forma que você não estava ali previsto, né? Então, assim, a minha recomendação é se prepare com antecedência, né? Garanta, né, que você eh, mapeou todos os possíveis desafios que podem surgir, né? Então, se vai ser uma assembleia que vai ter eleição de membro de conselho, né? E você tem uma base acionária que vota muito significativa e que alguma assembleia anterior você teve algum desafio, né, numa eleição, já começa a antecipar, né, esses movimentos de modo que você tenha uma gestão melhor da surpresa que pode vir ou não. E essa questão da redução do prazo, né? E essa questão da redução dos prazos e também a responsabilidade da empresa de consolidar os votos ou de, né, a responsável para subir os mapas, né, os 3 mapas que agora serão exigidos, isso também traz um novo desafio, principalmente para aquelas empresas que têm uma equipe muito pequena e ainda não tem uma plataforma, né, que ainda exige muito do analista, né, do responsável, né, para poder fazer exercer esse trabalho. Então, é um ponto importante, você até comentou, né, Ian, que você vai levar para a administração a avaliação ou não de uma plataforma, e compartilhando um pouco a nossa realidade aqui da CEMIG, nós fazíamos todo em Excel, né, o voto múltiplo, o BVD, era tudo controlado em Excel, e nós optamos, né, não agora recentemente por conta da resolução, mas por adquirir uma plataforma não porque a gente tinha, vamos falar assim, muita complexidade nos votos, porque no caso particular da CEMIG, né, a quantidade de acionistas com direito a voto são poucos, né, apesar, mais é o acionista controlador, mais 2 acionistas relevantes e alguns poucos acionistas minoritários com menor quantidade. Mas para trazer uma diligência, né, a gente percebeu ao longo do tempo, né, até por parte desses acionistas relevantes, que o Excel, às vezes, por muito que não era um Excel complicado, né, uma fórmula até simples, mas às vezes não trazia segurança, né, de que os votos estavam sendo computados da forma correta ou com a diligência, então acabava tendo que parar a assembleia para mostrar o cálculo, para apresentar o Excel, para mostrar como é que estava a fórmula, e essa plataforma, desde que a gente começou a usar, tem nos ajudado não só na questão do time, né, da questão de a gente encerrou a assembleia, eu já tenho os mapas todos prontos, e também na diligência das informações. Então, assim, é difícil a gente traçar um caminho para cada empresa, porque cada uma tem um orçamento, tem uma quantidade de pessoas alocadas para poder fazer esse trabalho, né? Então, assim, cada RI vai ter que avaliar, né, os benefícios ou não de ter uma plataforma, mas uma coisa que não podemos deixar de fazer é se organizar antecipadamente, né? De preferência, envolver o jurídico, que se for interno ou um assessor externo, para que você não consiga fluir melhor nesse processo. Aqui também compartilhando um pouquinho do nosso dia a dia, que eu acho que vale a pena, né? A gente sempre testa antes,
né? A gente não deixa para o último dia, a gente sempre testa antes, lê o roteiro, né? Vê se está tudo certo. O jurídico participa, o nosso jurídico interno aqui também participa. Então a gente passa o roteiro juntos, discute, coloca, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Então a gente chega antecipadamente no dia também, horas antes, a gente já testa se está todo o sistema funcionando, envolve a TI também para ter garantia que a gente não vai ter nenhum imprevisto significativo que poderia comprometer a Assembleia. Então, assim, acho que são coisas que podem parecer pequenas, mas que na nossa visão aqui da companhia são relevantes para você garantir, né, que você vai conseguir ter um dia mais tranquilo, né, sem nenhuma interrupção, seja ela tecnológica ou seja ela uma surpresinha que foi trazida para você ali naquele dia. A cautela da mineira. Obrigado, Carol. É, mineiro pode ser, né? Todo mundo fala que mineiro é desconfiado, mas eu acho que a gente é precavido mesmo. Mas isso só traz benefícios, né? Exatamente. Eu acho que só traz benefícios. Antes de eu abrir para perguntas, Nair, você teria algum comentário do que você ouviu do Cauê e da Carol? Deixa eu só soltar aqui. Tem uma pergunta no chat, tá? Eu não sei só se você está vendo, Ian, ou Tô, não. tô- eu voltei a ver minha tela aqui. Ah, que bom. Tive Não, algum ataque hacker no meu computador aqui, mas foi momentâneo. tem um ponto que o Cauê trouxe. Cauê, essa questão do detalhamento das regras de representação na Assembleia constar no corpo do edital. Eu acredito, e eu acho que o mercado faz muito isso, que você pode colocar ali, eu sei que tem ali a previsão expressa, mas não 100% das informações. Você coloca a principal informação, mas coloca toda a regra maior, mas cabe deixar um detalhamento no manual e proposta da administração, porque é uma informação maluca de grande. Quando você vai num detalhe granular do tipo de procuração para tal cenário, os tipos de coisa. Então, assim, eu acredito que isso funciona e que não tenho conhecimento de ter problema, tá? Uma hora eu até fiz um benchmark específico para isso, porque tinha um cliente que entrou com essa discussão e eu vi que a maioria coloca uma coisa assim, às vezes resumida e deixa o extenso para o material. Só esse ponto que eu queria colocar. Eu acho que o ponto é bom, e eu já vi também muitas companhias acabam não fazendo, mas acho que é só para, né, qual que é porque aqui a preocupação como é que eu asseguro o cumprimento, né, 100% Isso. formal da norma. Isso. E o artigo 6º lá da 81 fala: o anúncio de convocação deve listar os documentos exigidos para que os acionistas sejam admitidos à Assembleia. Então, quando a gente vê isso, a gente fala, olha, eu concordo com você, a boa parte do procedimento, ela pode ser jogada para o manual, mas na hora de Isso. falar quais são os documentos, então é a identidade, é o contrato social, então, essa informação específica, a gente recomenda, olha, coloca isso no edital, porque aí a gente assegura que o seu edital está 100%, né, está cumprindo formalmente a norma da CVM de forma completa. E tudo que for além de documentos necessários para participar, e tudo bem, a gente joga para o manual. Então, eu acho que nesse ponto que talvez a gente tenha uma visão diferente, porque eu concordo com você que a gente tem que fazer um check regulatório ali, mas o detalhe todo assim, eu acho que a gente, deixando os documentos ali, eu acho que a gente pode, e quando eu olhei várias empresas, porque eu acho demais da conta, é muito detalhe. Quando você vai em todas as nuances, em exceções por decisão do colegiado, blá, 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 é muita coisa para ficar ali no edital. Mas, enfim, aí só esse ponto. E eu achei importante também o seu ponto com relação à questão do Conselho Fiscal, de que o problema permanece no sentido de se aparecer um acionista na hora da Assembleia, alguém pedindo a apresentar uma pessoa na hora, você vai ter que estar, o controle, né, tem que estar pronto e a administração com os outros candidatos para você conseguir montar um conselho de, no mínimo, aí 3, 5, depende da configuração e respectivos suplentes, né? Então, isso continua o mesmo drama. Mas são esses só os pontos, Ian. Obrigado, Nair. Obrigado, Cauê. Mas aí, só falando um pouquinho, aí vai naquele ponto que eu comentei, né? Eu acho que vale a pena as companhias se
organizarem antecipadamente, discutir essas possibilidades e já está previamente preparada, né, nesse caso o Conselho Fiscal, porque se tiver uma Sim. surpresinha que eu chamo no dia, ela já se estruturou, né, às vezes fazer um checklist, né, para poder não deixar, como são muitas coisas, muitos detalhes, não deixar passar nada, de forma que ela, né, traz um certo calor ali para o dia, né? Acho que organização e antecipar os possíveis desafios faz muita diferença. E um ponto também nesse assunto, Carol, que eu acho importante é o seguinte: já teve situação que eu participei em assembleia de brotar uma pessoa na hora, e aí a recomendação foi fala, suspende a assembleia não formalmente, mas fala, pessoal, um instante, faz um background check rápido daquela pessoa. E quando nós fizemos, a gente viu que ela era concorrente direto da companhia. Ela estava num conselho fiscal, então assim, tinha risco ali de tráfico de informação. Então, a Assembleia vetou aquela pessoa. Mas você precisa ter a tranquilidade de parar e fazer uma checagem de quem é aquela pessoa que surgiu naquele momento, entendeu? Porque isso pode ser uma estratégia de te pegar sem tempo e você, na boa fé. Então, tem que ter essa serenidade. O pessoal espera, toma café, água e pronto. E faz a checagem que tiver que fazer. E veta a pessoa, se for o caso. Às vezes essa janela aberta entra oportunistas, né, Ney? Ou, sim, na verdade, a gente tinha que mudar essa previsão na lei, entendeu? Porque a lei prevê que você tem que ter 10% das ações para eleger o minoritário ON, o não controlador. E isso foi alterado lá atrás por uma decisão da CVM, do Marcos Pinto, à época, dizendo que não, qualquer empresa que tenha 10% de free float de ON, qualquer uma ação coloca. Foi uma interpretação que eu considero profundamente equivocada. A gente se insurgiu muito contra ela lá na Abrasca, mas é como é. E isso abriu essa história, nunca, a gente não vivia essa realidade antes, desse oportunismo maluco, e existe. Então a gente tem que estar preparado para isso também. Vai uma pessoa, vota nele mesmo e na esposa. Fala, hello, e a companhia não precisa, é caro o conselho fiscal. A companhia não está em escândalo nenhum. A rentabilidade, tipo, vai bem obrigada, ela está. E aí, para que eu preciso do conselho fiscal? Então é complexo, aí você tem que ver o que está acontecendo, entendeu? Legal. Ó, antes da gente passar aqui para perguntas do chat, a gente vai, quem sabe faz ao vivo, né, Ney? Então, enquanto vocês falavam aqui, me surgiu uma pergunta, então o mediador vai fazer uma pergunta para você. A questão da titularidade da participação ininterrupta de 3 meses, eu acho que todo mundo que é RI aqui sabe que a gente tem uma questão, por mais que a gente tenha com 2 dias de distância, né, de delay a base acionária, então a gente consegue ter ali no pulso quem que teve ação ou não. A gente tem uma questão muito comum, que é a gente tem lá o nome do fundo, o CNPJ do fundo, mas a gente não sabe quem é o gestor daquele fundo em alguns casos. Nos casos nacionais, a gente consegue consultar na CVM, quem é o gestor dele, mas muitos casos em fundos estrangeiros, em que eles investem de forma indireta, por meio de fundos de swap, provavelmente esse não tem como pedir mas tem alguns fundos que são advisors de outros fundos. Nesses casos, a titularidade ininterrupta se aplica, porque a gente no RI tem muito esse problema, da gente não saber quem é o gestor daquele fundo, ele está sendo gerido por outro fundo. Não sei, Cauê ou Nair, se podem responder isso. Eu acho que sempre se aplica, Cauê. Eu não sei o que você acha disso, mas eu estou entendendo que tem um desafio aqui. Pode ter um desafio para obter informação, né? Sim, sim. Carol, não sei se acontece com você também, mas a gente às vezes tem muita dificuldade de identificar quem é o gestor daquele fundo, porque só tem um nome lá, mas não necessariamente é ele. Aqui no caso, como eu falei, né, a gente é vamos falar, meio particular, porque a gente tem o NPN e as ações ONs que têm direito a voto estão concentradas praticamente em 3 acionistas, né? Então acaba que a nossa participação, eles também, 2 são minoritários, claro que não são controlador, mas vamos falar assim, dos minoritários com percentual menor é muito pequena, sabe? Então, assim, acaba que a gente a gente tem o desafio, assim, de compilar tudo, mas o proxy vote, porque nós estamos listados lá fora, né?
Então, é um desafio a mais que a gente também recebe os votos, né, do proxy voting, mas esse ponto seu aí, até então, a gente ainda não tem Sim. nenhum desafio, assim, ainda não passamos por essa fase. Vou passar para perguntas do chat aqui. A Natália fez a Eu só seguinte ia pergunta. Pode falar, falei. essa questão da titularidade ininterrupta tem um ponto interessante, né? Tá Porque baixo seu som. Tá um pouco baixo, Cauê. Não dá É, para te ouvir, mas fala para a gente ver. bom, tá ouvindo melhor? Eu cheguei mais perto. Tá melhor. melhorou. Só um ponto, acho que tem que ficar atento, né, também essa titularidade ininterrupta, porque veio agora na norma que os mapas vão ter que trazer a informação da titularidade ininterrupta, mas lembra que ele vai vir com até 4 dias de antecedência da Assembleia. Então, você também não pode tomar aquilo como verdadeiro, porque você tem ali 4 dias em que a posição pode variar. Então, sempre que você precisar testar titularidade ininterrupta, lembra desses. Não esqueça de verificar se a posição mudou nesses últimos dias, se o acionista não vendeu tudo, enfim. Toma cuidado com isso. Interessante, verdade. Isso a gente pode conferir, né? Uhum. Vou ler aqui a pergunta da Natália. A resolução estabelece que os mapas produzidos pelo depositário e pelo escriturador devem ser entregues à companhia em até 48 horas, utilizando uma mesma database que não pode exercer 4 dias antes da Assembleia. Já foi apresentado algum posicionamento oficial sobre a possibilidade de a companhia definir a database dos mapas do escriturador e do depositário central para garantir a uniformidade entre os mapas? Nair ou Cauê? Quem prefere responder essa? Olha, eu falo e o Cauê me complementa aqui. Assim, essa regra é uma regra nova, terá que haver um alinhamento, mas eu desconheço alguma definição de que a companhia determine e todos seguem. Eu acho que eles têm que ter um alinhamento. Tá. Natália, Cauê? Eu também acho. E eu tenho a sensação de que essa norma específica ela não foi escrita para a companhia, né? Ela foi escrita para o depositário, foi escrita para o estruturador. Então, eu esperaria também, entre esses dois agentes, acho que eles deveriam também se preocupar em como é que eles vão se alinhar para que os mapas deles cheguem com a mesma database. Natália, se você tiver alguma outra pergunta ou alguma uma questão derivada das respostas deles, por favor, mande aqui. A gente já não está com nenhuma outra pergunta. Alguém gostaria de raise hand ou mandar alguma pergunta pelo chat? Eu acho que não, né? Então acho que a gente pode encerrar. Acho que Pontualmente? pontualmente, exatamente. Acabou de virar 10, olha lá. Obrigado ao Ibre, acho que foi muito produtivo. Nair conseguiu dar aquele resuminho muito legal da norma que a gente vai compartilhar aqui pelo chat. Cauê conseguiu dar um apanhado geral aí do que a gente vai precisar se preparar com as cautelas que também Carol levantou, que sempre é útil para a gente não ter surpresas em cima da hora. E eu acho que podemos encerrar por aqui pontualmente, como o Nair falou. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Bom dia para Obrigada, vocês. pessoal. Bom Tá? dia a Tchau, todos. tchau. Obrigado, gente. Tchau, Abraço. obrigada. Tchau.